có, 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 có. Có, 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 có. Tô cantando pra ela. Tadinha, já tá mais velhinha essa minha, é. Olha que estimada, fazendo um carinho, ela gosta que se enrosca. Có, 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 có. Acho que ela tá até ceguinha desse olho aqui, gente, ó. É, que ela tá assim toda entregue, não tem? Se entregou-se, né, querida? A Valmira. Ah, minha Valmira me acompanha há tantos anos, hein, Valmira? Ah, tadinha, meu Deus do céu, será que tá fazendo biscoito pra viagem? Tomara a Deus que não, né? Mas ela tá mais arriadinha, quase não conversa, quase não brinca, quase não anda pelos terreiros, ela anda assim, né? É uma filhotinha da mamãe, né, nega? Coisa querida, é. Hoje eu vou dar uma passeada com ela aqui pelo terreiro, fazer um carinho nela, tadinha, tá tão... Ó, quietinha, senti ela, não tem? Já da noite passada ainda eu senti que ela tava gagarejando mais diferente, né? Ah, parece que tava me chamando, né? Ah, eu fiquei observando. Aí hoje quando acordei que eu vi que ela tá realmente mais entreguezinha. É. E eu, como não tenho coragem mesmo jamais de matar, né, minha filha? Nunca, jamais, aqui são tudo mais filha. Aí hoje eu senti necessidade de pegar sozinha no colo, dar uma atençãozinha maior pra ela, né, querida? Que amada, vou botar no chãozinho ela, tadinha. Pra ela andar um cadinho, quer ver? Vocês vão ver que ela tá mais calma, mais paradinha, não tem? Deixa eu pegar por aqui pra ela não se rabichar-se toda, vai, linda. Vai lá que a mãe vai botar ela no chãozinho, pronto, é, ó, 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 ó. Mas tá tão parada, meu Deus do céu. Já se amuou. Já sacuou-se, ó. Já ficou amuadinha, foi, é? Pronto, 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 pronto. É um dia após o outro, querida, tá? Não queira muita coisa. Vamos viver um dia de cada vez. É, mas não desanima também, né? Não vai te entregar, né? Coragem, força, isso, é? Força, coragem, determinação, segue reto toda a vida. Ah, ainda tens muita vida pela frente, não te entrega, tá? Tô contigo, tá, querida? Tamo junto, meu Deus do céu. Ai, todo dia é assim, a gente tem que olhar um, olhar outro, saber o que uma passa, o que a outra passa, o que elas estão nos dizendo, né? São coisas que a gente tem que puxar e entender só no olhar. E com elas eu só me entendo bem, muito bem, graças a Deus. Credo, como eu me entendo com essa minha menina. Opa! Essa é fofoqueira. Ah, isso tá querendo contar as coisas. Conta, nega, tô ouvindo. É. Isso é fofoqueira, isso é faladeira. A noiva tá lá, a noiva. A noiva já tá riada, tadinha, também. Ah, minhas lindonas, bonitas. Parceira, né? Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Tem hora que eu penso, ai, que vontade de ser uma galinha. Ai, que vontade de ser uma galinha. 6h pouco já vai pro puleiro. Vai pro puleiro, fica ali, dorme. Acorda, vem pro quintal, come. Come, vai ali, a comidinha tá aqui, ó. Ou vai andando, tá conversando, conversa, vai, passeia, conversa com uma, conversa com a outra. Vai passando o dia, vai comendo, vai tomando aguinha, ciscando, cisca. Vai andando, olha as coisas, a natureza. 6 horas da tarde. Vai de novo pro buleirinho, né? Mas agora tem uma coisa que também, tadinha, né? Quando elas vão botar o ovo, que o bicho mesmo abre, né? Que ela faz aquela força. Aí a gente lembra, não queria ser galinha. Deus o livre! Passa aí um baita do ovo, quando tu olha mesmo o fiofó dela é pequenininho. Como é que sai aquilo tudo? A natureza, né, gente? Não vê nós? Vê nós quando sai um bebê? Vê nós?
natureza, cada um vem do jeito que é pra vir, né? Cada um tem a sua missão nessa terra. Eu tenho a minha, tu tens a tua e a galinha tem a dela. Né, querida? É. Tá certo que é. Qual é a tua missão? Olha, tô no SCC. Que coisa linda. Olá, muito bom dia para você. Mais uma semana começando, que seja uma semana abençoada, produtiva para todos nós. Um bom início de semana para você que está aí nos acompanhando. Bem-vindo ao nosso SBT Meio-Dia até 1h15 da tarde. Dona Maria Esther, Dona Cibele Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você. Obrigada por começar a sua semana conosco. O SBT Meio-Dia está começando cheio de informação para vocês até 1h15 da tarde. Bem de final de semana? Ótimo, Fernando. Deu para descansar, né? Aproveitou bastante? Bastante. Aproveitou bastante com a família, curtiu bastante, já voltou para a rotina, para o trabalho. Então vamos nessa, porque até 1h15 da tarde tem muita informação. Erro nos casos positivos de coronavírus. A saúde pública do estado está confirmando que mais de 30 mil exames não foram contabilizados. Ao vivo nós vamos conversar com o secretário de Estado da Saúde e entender o que aconteceu. Situação mais tranquila mesmo aqui em Santa Catarina, André Mota Ribeiro também fala das ações de enfrentamento ao coronavírus, novas liberações. Já tem entrevista ao vivo com o secretário de Estado da Saúde. A estratégia da vice-governadora Daniela Rainer tenta na justiça se livrar do impeachment. Ela também vai estar ao vivo com a gente aqui no SBT Meio-Dia. E na capital, como as escolas estão se preparando para o retorno das aulas presenciais. Na UFSC, teve ataque de hackers no sistema, prejudicando o retorno das aulas online nesta segunda-feira. E a gente atualiza as informações de um crime brutal que choca o estado. Uma mulher confessou que matou a amiga grávida para ficar com o bebê. A criança foi retirada do ventre da mãe com estilete, está internada no hospital. Nós vamos trazer as últimas informações para você. Tem também atualização sobre o coronavírus na sua região. Você vai ver como está a situação dos leitos de UTI. Em 5 hospitais, não há mais vagas. E na nossa série de passeios alternativos, agora durante a pandemia, hoje nós vamos aí para São Pedro de Alcântara colher morangos. É isso mesmo. O pessoal vai para lá, coloca a mão na massa e escolhe as próprias frutas ali que vai levar para casa. Os detalhes daqui a pouquinho. E ainda hoje, a previsão do tempo para essa semana. Segunda-feira, com muitas nuvens do céu, queda nas temperaturas na maior parte do estado. Estamos no ar, fique com a gente. 11h38 da manhã, a partir de agora você pode interagir com a gente também no WhatsApp. Nosso SBT Meio-Dia está no ar até 1h15 da tarde. Manda para cá a sua reivindicação, comenta os nossos assuntos. Já tem a interatividade do SBT Meio-Dia no WhatsApp. Informação para você neste início de semana. Nós vamos falar da situação, de uma situação que vem repercutindo bastante. Vamos até o Vale do Itajaí, porque o retorno das aulas presenciais já está sendo avaliado e também um protocolo está sendo desenvolvido para a retomada das aulas aqui em Santa Catarina. A gente vai para Blumenau agora ver como as escolas por lá estão se programando, hein, Cibele? É sim, Fernando. E a questão é que por lá ainda não tem um decreto definido. Por enquanto, caso o decreto não seja prorrogado pelo governo do estado, as turmas do EJA vão poder retornar a essas atividades. Mas precisam alguns detalhes serem ajustados ainda para que isso ocorra. A gente vai conversar ao vivo com o Estevão Limana, que vai trazer essas informações para a gente. Como é que está a questão aí em Blumenau, hein, Estevão? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que nos assistem no SBT Meio-Dia. Aqui a questão está assim, né? Até agora a Prefeitura de Blumenau ainda não recebeu, né, as novas normativas do Estado que foram liberadas na sexta-feira, em que liberam atividades de ensino como ensino infantil e fundamental. Então, até agora, o que se tem aqui em Blumenau, pela Secretaria de Educação, é que vão poder voltar
poder voltar em outubro, né? Caso esse decreto do governo do estado não seja prorrogado, vão poder retornar então às aulas das turmas do EJA. São mais de 300 alunos do EJA aqui em Blumenau, de turmas de alfabetização até o 9º ano. E com diferentes idades, né? Já que há, né, um favorecimento para que quem tem mais idade possa voltar antes a estudar aqui na cidade. Claro que vão haver diferentes protocolos de saúde, né, protocolos sanitários, para que haja uma segurança de todos os alunos. Por isso, nós fomos hoje de manhã conversar com a secretária municipal de educação, a Patrícia Líders, que conta para a gente melhor como vai se dar este possível retorno das aulas ainda em outubro. Vamos conferir. Então, se retomar no dia 13, né, o que impacta para Blumenau? Nós transportamos os alunos do ensino médio do estado, então a gente já tem que colocar em prática a diretriz do transporte e o EJA que nós temos na Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark. Então, o que o protocolo ele já vem sendo estudado? É claro que uma divisão, né, um escalonamento dessa entrada dos estudantes, também um período não de 4 horas, uma reorganização com lanche, uso de máscara, álcool em gel, mas isso ainda não está pronto, até porque a gente precisa aguardar a diretriz estadual. Mas a expectativa mesmo, conversando com pais, com alguns professores, é que as aulas dos ensinos fundamentais e infantil não retornem ainda neste ano por conta da pandemia. Já que aqui também não há, né, no ensino municipal, não oferece o ensino médio e nem técnico. Então, o que a gente pode ter ainda em outubro é o retorno das aulas do EJA. Eu volto com você, saindo do estúdio do SBT Meio Dia. Obrigada, Estevam, pelas informações. Essa é uma mobilização não só de Blumenau, mas de todas as cidades, né, Fernando, do estado. Exatamente. Em Lages, a volta às aulas também já está sendo avaliada. Vamos para lá, então? Vamos ao vivo falar com a Ana Carolina de Lima para saber como é que esse assunto está sendo tratado na cidade, se as pessoas já podem, né, os alunos já podem ter uma expectativa, uma data. Como é que está a situação, hein, Ana? Bom dia para você. Bom dia, Sibeli, Fernando, bom dia a todos. Então, como já há essa determinação, né, uma nova data para o retorno das aulas da rede estadual de ensino, a maioria das cidades aqui da Serra Catarinense devem aceitar essa nova data e retornar às aulas do governo do estado. Porém, é importante a gente lembrar que os prefeitos de cada uma das cidades, eles têm autonomia, eles têm autoridade para vetar essa decisão, para restringir. Porém, lembrando que os prefeitos eles sempre podem restringir mais qualquer uma das determinações do governo do estado, eles não podem liberar mais. Porém, de acordo com o prefeito Antônio Serão, aqui em Lages, as aulas da rede estadual de ensino devem sim retornar juntamente com todo o estado. Porém, já na rede municipal de ensino, a situação é um pouco diferente, pois as crianças de 0 a 6 anos, principalmente da educação infantil, o prefeito avalia como inviável retornar às aulas juntamente com o governo, com as aulas da rede estadual de ensino. Eles estão trabalhando já na construção de protocolos para um possível retorno ainda esse ano, mas ainda não há nada de concreto sobre isso e muito menos uma data prevista para o retorno das aulas municipais em Lages. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. E no Oeste, como será que estão os preparativos para esse retorno das aulas por lá? Vale lembrar que o governo do estado já indica uma data de 13 de outubro para o retorno das aulas presenciais aqui em Santa Catarina. Até lá, muita coisa pode acontecer. Se a gravidade dos casos persistir com relação ao coronavírus, essa data pode ser alterada novamente. Então a gente vai para Chapecó, porque a Vanessa Presoto também acompanhou as informações e como as instituições de ensino por lá estão se preparando para o retorno. Vamos ver. Olá, bom dia. Aqui em Chapecó, a volta às aulas para a rede municipal de ensino está prevista para o dia 13 de outubro. Em nota, a Prefeitura Municipal disse que criou uma comissão especial para estudos sobre a reposição e retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Diz ainda que as diretrizes específicas para cada segmento estão sendo elaboradas pela comissão municipal e que estão sendo analisadas ainda as medidas sanitárias, o transporte escolar, a alimentação e as medidas pedagógicas para esse retorno. A Prefeitura também disse por meio de nota que os cuidados e as medidas de distanciamento envolvem uma reorganização em toda a área de educação, o que implica em medidas desde a área administrativa até a área de gestão pessoal.
voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Vanessa Presoto, então assim a gente acompanhou região por região as escolas públicas, privadas já se organizando para este retorno, protocolos, quem volta, quem não volta, horários diferenciados, horário para recreio, uma turma volta um dia, outra turma volta no outro dia. Este revezamento são protocolos diversos que estão sendo criados, inclusive pelo governo do estado, para este retorno. As escolas em Florianópolis também já estão startando, já estão iniciando este estudo, estas análises para o retorno das aulas presenciais, Sibeli Fábio. E já de olho nessa programação para 13 de outubro, né, que é a data, agora a nova data estipulada pelo Estado, só que ainda há dúvidas, né, de fato. Será que essa data é mesmo confirmada? Dá para fazer toda uma previsão, um cronograma com base nessa data? Tudo vai depender da curva de contágio. Mas hoje a gente foi ver como a rede pública e também a rede privada de Florianópolis já estão organizando o retorno das aulas presenciais. Dá uma olhada. Antes da pandemia, a professora Tânia só conseguiu ensinar 2 vogais para a turma do primeiro ano nessa escola municipal na costeira do Pirajubaé, em Florianópolis. A última atividade feita pela turma ainda está pendurada na parede. E desde que as atividades foram paralisadas em março por causa do avanço da pandemia no estado, há muita expectativa pela data de retorno. Quem diz que sabe a data de retorno é uma mera especulação. Nós temos que saber como está a evolução e, no momento adequado, abrir. A data de 13 de outubro é apenas uma questão simbólica, como foi recentemente o 8 de setembro. O secretário de Educação da capital afirma que o protocolo sanitário já está estabelecido. Mas a secretaria ainda espera para ver se a data estipulada pelo governo estadual vai ser mesmo confirmada. E o protocolo está pronto. Agora, nós para executarmos o protocolo, nós temos que ter a certeza do retorno do dia 13 de outubro. E essa certeza hoje nós não temos. Logo, de nada adianta nós comprarmos equipamentos, montar toda uma logística, se pudermos chegar lá na primeira semana de outubro ou antes, e mais uma vez se estende o prazo para novembro o retorno às aulas. Maurício destaca que mesmo que os protocolos sanitários sejam aplicados, o retorno das aulas ainda é um processo complexo. Segundo ele, o que deve ser feito a partir de agora é um aprofundamento no ensino remoto. Essa semana iniciamos com o programa na TV Câmara, está sendo um sucesso. Nós estamos iniciando um processo licitatório de compra de chips de dados de internet para os profissionais da rede e para os nossos estudantes. Então, nós estamos aprofundando toda a questão logística, infraestrutura de pessoal e de tecnologia para dar o maior conforto nesse momento diferente que a humanidade passa. Se a rede pública municipal de ensino ainda espera uma data oficial para começar a organização, a rede privada afirma que já está pronta para um recomeço. Nesse colégio, no centro de Florianópolis, inclusive, uma enquete foi feita com os pais e confirmou que mais de 50% deles estão prontos para mandar os seus filhos de volta para a escola. Entre os protocolos sanitários, a direção afirma que vai ter rodízio de turmas, distanciamento entre os alunos e muito álcool gel. Hoje nós temos a referência do ensino médio, né? As diretrizes, que são 30%, né, de alunos por sala de aula. Tendo todas as orientações internas, né, para os nossos colaboradores, a gente vai ter uma formação também, agora em meados também de setembro, todos os cuidados de higienização, de sala de aula. Então, nós estamos nos organizando dessa forma, hoje atualmente, né? Estamos, na verdade, nos preparando para esse retorno. Com 1.360 alunos, a escola também pretende oferecer aulas híbridas, ou seja, presenciais e online para quem preferir não mandar os filhos até o local.
A diretora garante que, caso haja algum surto da doença nessa reabertura, como inclusive já foi registrado em colégios de países como França, Coreia do Sul e Israel, a escola estará pronta para agir. Se houver qualquer incidência, claro que a escola está preparada e vai tomar as medidas devidas, porque eu sempre digo, a vida em primeiro lugar, Estamos preparados sim, mas se houver qualquer situação, o colégio ele vai tomar as devidas providências e vai rever todo o seu planejamento e a organização, se isso vier a acontecer. Para o Sindicato das Escolas Particulares, o retorno seguro já é possível. Temos tapetes especiais, temos álcool gel, temos professores e alunos com máscara, temos toda a sanitização dos ambientes, temos afastamento social, todos os protocolos possíveis. E, além disso, nós defendemos que as famílias é que devem optar. A escola não deve ser proibida e as famílias que assim quiserem devem optar pela volta. Enquanto a data final para a volta presencial não chega, alunos e professores esperam ansiosamente para retornar da onde pararam. Muito bem. Retorno das aulas presenciais em Santa Catarina. Neste momento, o governo fala em 13 de outubro. Pode mudar até lá? Pode mudar até lá. Vamos acompanhar agora a situação da doença, da pandemia aqui em Santa Catarina, porque são esses números que vão indicando aí como o Estado vai avançando nas ações de enfrentamento à pandemia e principalmente com relação a restrições e liberações. Vamos a eles. É isso mesmo, Fernando. O que mais indica o Estado, para liberações ou não, é isso, a evolução dos casos, a situação dos leitos de UTI. A gente já começa por aqui. Nesse momento, a ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina pelo SUS chega a 70,7%, isso como ocupação total. São 431 leitos de UTI livres neste momento, 615, a maioria ali em amarelo, é ocupado por outras enfermidades e em laranja, 426 neste momento estão ocupados por Covid-19. São 1.472 os leitos ativos em Santa Catarina no total, tanto para Covid quanto para outras enfermidades. E aí nós separamos as liberações para classificação de risco gravíssimo do decreto editado na última sexta-feira, o mais atual pelo governo do estado e que trouxe algumas alterações que chamaram a atenção. Além das demais que a gente já vem mostrando aqui, houve mudanças no que é permitido em cada um dos níveis da avaliação de risco potencial para a Covid-19 e a gente separou as mais significativas, entre elas o transporte coletivo municipal, que antes era proibido, quando a classificação era essa, risco gravíssimo, e agora ele passa a ser liberado mesmo com a situação para risco gravíssimo. Então, nós separamos o transporte coletivo urbano municipal, que é o que mais chama atenção, eventos e competições esportivas profissionais de automobilismo e futebol também passam a ser liberadas no nível gravíssimo, mas, é claro, sem público, eventos públicos na modalidade drive-in, aulas práticas de cursos técnicos de ensino superior e pós-graduação também, com aquelas limitações, passam a estar liberadas e aulas teóricas nas dependências do Detran e Centro de Formação de Condutores também passam a fazer parte. Também estão inclusas a abertura de shoppings, bares e restaurantes, todas se enquadrando também nessa nova classificação. E nós tivemos uma correção no número de casos em Santa Catarina. Aumentou em 32,8 mil o número de casos em Santa Catarina. A correção aumentou de 864 mil casos para 179 mil casos de coronavírus em Santa Catarina. São 32,8 mil casos a mais que em uma correção passam a ser incluídos, então, nesse cronograma, nesse panorama dos casos em Santa Catarina, no estado. Agora, 11 da manhã, 53 minutos, esta é a realidade do coronavírus em Santa Catarina. A Cibele foi clara, o decreto mais recente editado na sexta-feira, mudando a classificação do que pode ser liberado ou não quando o risco no estado é de gravíssimo. Por isso, nós vamos conversar agora com o secretário de Estado da Saúde, o secretário André Mota Ribeiro, que participa ao vivo aqui do nosso SBT Meio-Dia. Secretário, muito obrigado pela participação. Bom trabalho desde já. Vamos começar pela informação mais recente trazida aqui pela Cibele Fávero, que é esta correção que a Secretaria de Estado da Saúde está confirmando.
O que aconteceu? Que erro foi esse, secretário? Pulando de 146 mil, agora mais 32 mil casos vão ser acrescidos a testes positivos aqui em Santa Catarina, ou seja, casos confirmados. Qual foi o erro, o que aconteceu e o que isso interfere na nossa rotina, no nosso dia a dia? Nosso dia a dia, por exemplo, classificação muda de grave para gravíssimo, como é que fica, secretário? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Na verdade, a gente precisa salientar que nós estamos enfrentando uma pandemia que nos traz uma série de desafios. Nós temos vários sistemas que tiveram que ser integrados durante esse processo, é um quantitativo exagerado de dados, então, com o passar da pandemia, nós fomos aperfeiçoando nossos controles. Então, na necessidade de fazer integração de sistemas e nessa busca contínua da Secretaria de Estado para que os dados sejam os mais corretos possíveis, nós fizemos, então, um aperfeiçoamento do nosso sistema, percebendo que vários ambientes e vários momentos haviam alguns equívocos, tanto no preenchimento do solicitante, hospitais, laboratórios privados, municípios, o próprio sistema do Ministério da Saúde, também um tanto quanto complicado, mas nessa varredura nós percebemos que tinha, então, uma discrepância de um número considerável de dados e resolvemos trazê-los todos de uma vez só, mais uma vez assumindo o compromisso de transparência de dados e de informações para a sociedade catarinense. Não traz mudanças significativas, porque ele não muda a tendência de cenário, o número de óbitos ele está correto, sempre esteve correto desde o início, mas na verdade era uma necessidade de adequação, nós estamos aperfeiçoando o sistema. O que nos traz a diferença, e até uma diferença para nós interessante, que a nossa taxa de letalidade, que hoje é de 1,52%, das menores do Brasil, deve cair para menos de 1,3%. Talvez seja a taxa de letalidade mais significativa do país nesse momento. Muito bem, porque o número de casos sobe agora, né, com essa correção, mas o número de mortes continua o mesmo, por isso a taxa de letalidade acaba diminuindo também. Secretário, nesta segunda-feira, como a semana começa aqui em Santa Catarina, quando a gente fala de riscos, né, grave, gravíssimo, a gente vê algumas regiões do estado já com uma situação um pouco mais favorável. Florianópolis, por exemplo, com uma taxa de contágio de -1, o que é muito positivo, segundo a própria Secretaria Municipal de Saúde. Agora, para Santa Catarina, como a semana está começando nas questões de riscos, uma situação um pouco mais favorável, estamos em desaceleração, a situação está melhorando ou ainda não, secretário? Na verdade, a gente percebeu durante o mês de agosto, apesar do mês de julho ter sido bastante complicado, uma mudança interessante de cenário, algumas sinalizações de que nós estamos melhorando o cenário em Santa Catarina. Haja visto o que já foi informado aí pelos senhores, do número de leitos que estão disponíveis hoje de terapia intensiva. Então, o cenário epidemiológico, ele é sempre atualizado entre terças e quartas-feiras, inclusive o cenário de risco sanitário, que é o mapa, né? Mas no mês a gente já percebeu que saímos de 12 regiões em gravíssimo para 9, agora são 5. Então, há uma sinalização, sim, de uma melhora discreta, lenta, o que não nos autoriza a tratar do assunto com menos responsabilidade e atenção, mas a curva, ela tende a estar, de fato, diminuindo a velocidade de expansão dos dados, né? Isso é bastante interessante, porque mostra que tudo que está sendo feito está tendo resultado. Hoje nós temos, então, uma rede altamente capacitada, nenhum catarinense sofreu por falta de acesso e nós já temos os resultados começando a aparecer. Muito bem. Hoje, qual é a cor do estado? A segunda-feira começa com qual cor? Tem uma cor geral para Santa Catarina? Estamos no vermelho, no laranja, no azul? Ou o senhor ainda trabalha com regiões, secretário? A nossa ferramenta ela é muito clara. Nós temos 16 regiões de saúde e ela continua sendo utilizada da mesma forma. Toda terça-feira para quarta-feira ela é atualizada. A última atualização da quarta-feira da semana passada, nós temos então 5 regiões no gravíssimo e o restante no nível grave, que é o laranja. Há uma expectativa de todos, inclusive nossa, que essas cores possam mudar agora na próxima terça-feira, entre amanhã e quarta-feira. Neste momento, a gente ainda está fazendo coleta de dados para dar essa informação mais adequada e mais correta na quarta-feira. Bem, muito bem. Com relação a essa cobrança, essa nova cobrança do Ministério Público na semana passada, para que o Estado assuma, mais uma vez, a responsabilidade de ações, principalmente nas regiões de
de estado gravíssimo para o coronavírus. Inclusive, os senhores editaram um novo decreto na semana passada. O que muda a partir de agora, hein? Na verdade, há um entendimento diverso, né? As instituições têm opiniões diversas e eu volto a frisar. Esse modelo de compartilhamento de gestão, ele está dando certo, tanto isso é verdade que nós estamos hoje num cenário melhor. O que nós fizemos, então, no decreto da sexta-feira, foi trazer muito claro todas as atividades que o Estado pode interferir ou normatizar conforme risco sanitário. Lembrando que a responsabilidade do Estado é na macro-região e os municípios continuam tendo suas responsabilidades locais. Aí entrou uma mudança um pouco, que foi até comentada, nós não liberamos o transporte urbano, nós apenas deixamos isso a critério dos municípios, porque entendemos que é o gestor local que tem o melhor conhecimento da realidade. Então, nós estamos regrando a atividade e aquele gestor que entender que pode fazer a restrição e deve fazer, assim deve proceder. Então, nós adaptamos a nossa portaria, discutimos ainda as intenções de centralizar. O Ministério Público diz que o Estado precisa assumir o protagonismo de uma crise que ele nunca deixou o protagonismo. Desde o início, nós estamos ditando regras, trazendo estruturas, fazendo notas técnicas e dando apoio aos municípios. Mas a gente fez uma portaria para ficar o mais claro possível, porque a nossa intenção é transparência de dados e resultado social. Muito bem. Para novas liberações, secretário, já existe aí uma previsão? Por exemplo, vamos falar de aulas. Neste momento, o senhor autoriza o retorno das aulas para o dia 13, como já está aí no calendário, 13 de outubro, ou ainda falta muita coisa para essa definição? Ainda falta bastante coisa. Nós estamos construindo, então, o nosso plano de retomada de todas as atividades, inclusive em parcerias. No caso das aulas, a Secretaria Estadual de Educação com a Saúde tem vários estudos, vários protocolos já construídos, inclusive escutando o setor. A data de 12 de outubro é uma data provável. Se o cenário permitir, e parece que nós estamos caminhando nesse sentido, nós conseguiremos sim evoluir na liberação não só das aulas, como outras atividades. Claro que fracionada, observando critérios, né? Talvez por faixa etária, olhando o que já aconteceu nos outros países, nos outros estados, mas há uma intenção sim de retomada da normalidade ou das ações ou das nossas questões sociais à medida que o cenário epidemiológico nos permita que isso aconteça. Secretário, agora há pouco teve uma manifestação do setor de eventos aqui em Santa Catarina. Para este setor, que foi o primeiro a parar, existe uma previsão, mesmo que ainda distante, de retorno dessas atividades? A gente está falando de shows, de festas, eventos em geral, enfim, eventos executivos. Alguma previsão para isso, secretário? Na portaria 658 de sexta-feira, nós deixamos bastante claro a retomada de cada atividade conforme cenário. Lá está escrito, né, que se o cenário for favorável, vai haver sim liberação de atividade X ou Y. O que nós estamos trabalhando, e já em fase de finalização, é da normativa, da questão técnica, de como fazer, né, os protocolos, inclusive com o setor de eventos. Mas a gente entende que esse é um setor que ele precisa ter um cenário muito favorável para a retomada. Todos os setores estão sendo contemplados no plano de retomada das atividades do Estado. E nós estamos construindo protocolos em parceria e escutando o setor interessado. Lá na portaria, então, está definido. E o risco, for um risco moderado, vai sim ser retomada alguma atividade com regramento, e a ideia é que isso aconteça de uma forma natural e segura. Muito bem. Mas isso para o fim do ano ainda, secretário? Na situação que vivemos hoje, final do ano, por exemplo, Florianópolis, vai ter festas de Réveillon, festas de fim de ano? O que o senhor acredita e quais serão os protocolos que o senhor imagina para estas festas, para esses eventos? Primeiro é importante a gente salientar que o nosso modelo epidemiológico, ele consegue fazer um olhar para 4 semanas para frente. Nenhum sistema no mundo consegue me dizer o que vai acontecer daqui a 90 dias, 120 dias, que é mais ou menos o tempo que temos até o final do ano. Obviamente, se o cenário de risco sanitário e epidemiológico permitir, a gente pode fazer regramentos específicos para essas atividades. Eu acho ainda muito cedo, seria até prematuro, tecer qualquer juízo de valor do que vai acontecer no final do ano. O que eu percebo é que em outros ambientes as festas já estão sendo, inclusive, adiadas, né? Parece que o carnaval lá na Bahia
foi adiado para junho ou julho, e a gente tem que olhar muito para o cenário. É o cenário epidemiológico, é a contenção da transmissão do vírus e a eventualidade de uma vacina que vai nos fazer poder, então, retomar essas atividades que são tanto mais complexas, porque vocês há de concordar comigo que fazer regramento para uma festa de Réveillon, por exemplo, na Beira-Mar Norte, é muito complicado. Mas, se possível for, nós iremos considerar, só que eu acho ainda um pouco prematuro, faltam 120 dias. Muito bem, muito bem. Secretário, para a gente fechar aqui, o senhor tocou na palavra vacina. A gente vê a mobilização de outros estados, por exemplo, o Paraná já se mobilizando com outros países que estão nessa produção da vacina. Aqui em Santa Catarina, o governo já separou recursos para a compra dessa vacina, já fez contato com alguém? O senhor já pegou o telefone, já falou com alguém que esteja produzindo, já testando, já comercializando essa vacina para trazer as doses para cá, secretário? Como é que está esse processo de vacina para Santa Catarina? Nós estamos acompanhando todos os processos que dizem respeito ao enfrentamento do coronavírus, inclusive da questão das vacinas. O Paraná fez uma tentativa de acordo com a vacina russa, que é a Sputnik V, que ainda está sendo muito questionada pelo mundo científico, né? Nós temos um contato diário com o Ministério da Saúde, através do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, porque todos os estados entendem, assim como o Ministério, que essa aquisição ela tem que ser centralizada, até porque os laboratórios que produzem são laboratórios federais. Então, nós estamos sim acompanhando isso, o Estado já solicitou à Anvisa licença para fazer testes de vacina no estado de Santa Catarina, nós temos recursos disponíveis, mas estamos discutindo a compra centralizada pelo Ministério da Saúde e aí a descentralização conforme critério técnico. E o Estado tem acompanhado diariamente essa evolução. Hoje, inclusive, às 19 horas, temos uma videoconferência com o Ministério da Saúde e um dos assuntos é justamente esse. Então, o senhor acredita que a compra ela tem que ser compartilhada com o governo federal e não algo por fora. Hoje, quanto é que o Estado está separando para a compra dessa vacina? Liberou vacina, o senhor vai investir quanto? Vai comprar quantas doses para a gente ter uma ideia, assim, uma noção, pelo menos por cima? Muito complicado dar quantitativo de doses hoje, porque isso depende do número de pessoas que vão estar positivadas para o coronavírus no momento que a vacina estiver disponível. Hoje, por exemplo, com a subida dos dados aí, nós teremos aproximadamente 180 mil pessoas confirmadas Covid-19. Num cálculo que é um cálculo estatístico, científico que é colocado, nós teríamos que multiplicar por mais ou menos 8 o número de pessoas de fato positivadas no estado de Santa Catarina, o que me daria quase 20% da população. Até a chegada da vacina, eu não sei quanto vai estar positivo da população, e é baseado exatamente neste número e na população de risco que se define o número de doses. Por isso que eu digo que essa compra é centralizada pelo Ministério, há uma norma federal e, conforme o cenário e necessidade, há a distribuição adequada das vacinas. Muito bom. Secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no SBT Meio Dia. Então, amanhã sai uma nova atualização das regiões. A gente espera realmente que as cores lá do mapa mudem, que a gente já esteja numa situação um pouco mais favorável, está se encaminhando, assim como o senhor mesmo disse aqui na nossa entrevista. A gente espera que amanhã tenhamos números mais positivos. Obrigado, secretário. Bom trabalho. Eu que agradeço igualmente. Por favor, cuidem-se. Vamos lá. Secretário da Saúde com a gente aqui no SBT Meio Dia. Olha, mudando de assunto agora, a educação. Depois de 5 meses sem aulas, os alunos da graduação da Universidade Federal de Santa Catarina estão voltando às atividades hoje, mas tudo online. O semestre vai até dezembro e a gente vai acompanhando, de fato, este retorno. As aulas vão ser sincronizadas, ou seja, ao vivo, e você, que é aluno da UFSC, também pode receber esse conteúdo pelo Sistema de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. A Carolina Fernandes vai mostrar para a gente como é que está sendo esse retorno das atividades na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. No ar. Oi, gente, bom dia. Eu estou desde as 8h15 tentando entrar, só agora eu consegui. Tem que ficar tentando. Está bem lento o sistema. Os estudantes estão tentando pelas duas formas, professora, pelo celular e pelo computador. Tá. Eu fiz isso também. Elas continuam tentando aqui. Daqui para frente, situações como essa farão parte da rotina dos alunos e professores da Universidade Federal de Santa Catarina. São os desafios de fazer aulas não presenciais.
Mais de 40 mil alunos de graduação começam hoje a retomar a vida acadêmica. Já para os professores, o retorno é resultado de meses de preparação. Para a Keila, professora do curso de enfermagem, os últimos meses foram de readequação na maneira de oferecer a disciplina. Replanejar uma atividade do qual nós estávamos habituados a fazer presencial foi um grande desafio para todos os professores, porque nós precisamos nos replanejar, né, para essas atividades. Nós fizemos várias reuniões, né, para conseguir chegar naquilo que fosse o melhor para os alunos durante esse semestre agora, fazendo essas atividades de modo não presencial. Até a pandemia, a professora nunca havia ministrado aulas online. É muito diferente no sentido, né, de que a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. O presencial nos permite fazer uma interação maior, né, com o aluno, fazer uma interação imediata, digamos assim, né? O aluno, ele consegue solucionar suas dívidas imediatamente. E agora, no modo remoto, é um pouco diferente, porque você está falando com o aluno através de uma tela, né? Então, você precisa aguardar, o aluno precisa aguardar um momento que o professor percebe que é uma questão para poder responder. Com 27 alunos e 6 professores, a sala online conta até com um mediador para ajudar no andamento das aulas. O aluno que tenha desde a dificuldade de estar acessando novamente a plataforma, até aquele aluno que está durante a aula e tendo dúvidas acerca do conteúdo. Né? Então, o professor ele vai mediar essas questões, o moderador, né, para que o professor possa dar a sua aula. Se precisar interromper, olha, os alunos não estão entendendo esta parte, então é o moderador que faz essa atividade. Porque como são muitos alunos, se todos abrirem o microfone ao mesmo tempo, né, para falar das suas dúvidas, a gente acaba perdendo um pouco da autonomia, digamos assim, né, dessa atividade, tá? E acaba retardando a aula. E a primeira aula foi atravessada pela saudade de todos os lados da tela. Estamos muito contentes de estar retornando a essa atividade, né, com vocês. Estávamos com saudades, e vocês sabem disso. Né? Todas nós sentimos muita falta de vocês. Muito obrigada pelo carinho que vocês transmitiram pra gente já agora, nesse primeiro momento, que tá todo mundo meio desesperado, né, de como é que vai ser e ansioso também, né, pra conseguir fazer tudo de forma que fique bom pra gente e pra vocês também. E é isso mesmo, tô feliz que a gente conseguiu, de alguma forma, fazer isso mesmo que as pessoas falaram, né, conseguir continuar a formação para conseguir devolver para a sociedade o que a gente tem acesso dentro da universidade, né? Eu aqui em casa, a internet que eu estou usando é porque a UFES que depositou, né, na minha conta R$100 para que eu tivesse um plano de internet. Tem barulho, os familiares em casa, né, nem sempre entendem que a aula agora é remoto, que a gente está com o microfone e com a câmera ligada. Então, só para que a gente consiga entender que a gente está no mesmo barco, mas se um deixa de remar, todo mundo se prejudica, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês e bom dia. Como vocês viram aí, a gente acompanhou o relato desse primeiro dia do retorno das aulas com as alunas de enfermagem. Mas agora a gente fala com outros alunos do meu curso de jornalismo, para saber qual a expectativa deles. A gente fala hoje com o Lucas, que está no interior de São Paulo, e o Renan, no interior de Santa Catarina. E aí, pessoal, as aulas de vocês, à tarde, à noite, como é que está a expectativa para esse primeiro dia de volta às aulas? Então, eu particularmente acho que vai ser meio que um desafio para todo mundo, porque a gente não sabe muito o que esperar dessa nova etapa dos nossos estudos, né? Uma novidade tanto para nós, quanto para a maioria dos professores que não teve essa experiência ainda com o ensino à distância. Mas, mesmo assim, a gente tem em mente que não vai ser um tempo perdido, que a gente vai tentar tirar o máximo de proveito dessa oportunidade e tentar contornar essa situação adversa que a gente está, né? Como experiências novas são sempre desafiadoras, a gente certamente vai buscar tornar isso não apenas produtivo, mas também se adaptar às novidades que isso traz. Com o recomeço diferente, algumas preocupações ainda existem. Os professores não aderiram às mesmas plataformas de ensino, eles não
tomaram as mesmas decisões. Então, cada professor vai fazer aula em uma plataforma diferente, cada professor vai ter um horário diferente de aplicar essa disciplina. Então, tá tudo um pouco meio confuso ainda para a gente, porque a gente não sabe exatamente o que esperar e como que vai funcionar essas aulas. Porém, como avaliar o desempenho dos estudantes diante dessas condições, ou seja, em condições que possuem fatores de influência diferentes daqueles que a gente encontra no ensino presencial. Então, da minha parte, a maior preocupação, o maior questionamento é sobre o funcionamento de um método avaliativo em circunstâncias tão específicas. Mas se tem algo que todos os alunos parecem concordar, é de que o papel do estudante nesse formato de aula será fundamental para a manutenção da qualidade no ensino. É um contexto que vai exigir da gente um trabalho dobrado, né? Vai exigir muita paciência, muita concentração, dedicação, e os alunos agora, mais do que nunca, eles vão ser os principais atores desse processo de aprendizagem, né? Porque os conteúdos vão ser disponibilizados para a gente e a gente vai ter que se organizar sozinhos agora para tentar gerenciar essa situação. Mas já que está todo mundo nesse mesmo barco, a gente tem que encarar esse obstáculo, né? 12h15, aí estão os estudantes da UFSC neste retorno. Segunda-feira de retorno das aulas online, bem verdade, mas as atividades sendo retomadas lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, teve um problema registrado pela manhã, inclusive, nós vamos conversar agora com o Áureo Moraes, que ele é chefe de gabinete da Universidade Federal de Santa Catarina. Porque, Áureo, a informação que a gente tem aqui é que hackers estão invadindo o sistema da UFSC, o sistema digital, onde os alunos vão buscar o conteúdo, prejudicando justamente o funcionamento agora pela manhã. Ele está totalmente fora do ar ou é para alguns estudantes que não conseguem este acesso? Áureo, muito obrigado pela participação aqui, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, veja até que ponto chega uma situação dessa nova realidade, né? A universidade mantém uma plataforma chamada de Moodle, que já é utilizada largamente, não só em cursos presenciais que se utilizam de ferramentas à distância, mas também daqueles cursos estritamente ofertados na modalidade EAD, que permite um conjunto de interações, é uma plataforma que permite postagem de documentos, compartilhamento de e-mails, atividades síncronas, assíncronas, ela já tem algum tempo. E ontem, os nossos técnicos especialistas aí da nossa Superintendência de Tecnologia de Informação e Comunicação começaram a identificar, no domingo, um conjunto de ameaças a esta plataforma, que é majoritariamente a plataforma que vai prover os estudantes, docentes, técnicos, enfim, da utilização nesse período. Claro que outros recursos poderão ser utilizados, mas essa em particular, e como eu disse, é majoritária, vem desde ontem, ao longo de toda a noite, a madrugada, sofrendo ataques de hackers, e a informação da nossa Superintendência de Tecnologia de Informação é de que o sistema passou por várias instabilidades. Não houve perda de dados, invasão ao banco de dados, nada disso, mas uma situação que atrapalhava o sistema. Ao que tudo indica, já está tudo resolvido e nós, inclusive, a universidade está oficiando a Polícia Federal para informar que isso é um crime cibernético cometido com consequências graves para aqueles que vierem a ser identificados. Mas, de uma maneira geral, o que nós temos observado a partir de hoje é isso que os nossos estudantes, as nossas estudantes e professoras relataram, né? Quer dizer, todos temos que nos acostumar com essa nova realidade e a universidade fez o trabalho que tinha que ser feito no sentido de se preparar para isso. Então, os docentes, os técnicos e até os estudantes puderam se capacitar para ferramentas de ensino não presencial. Os colegiados de curso reestruturaram planos de ensino, programas das disciplinas, métodos avaliativos, grades curriculares, tudo isso precisou ser reestruturado, porque está aí o exemplo dito pelos próprios estudantes, pelas próprias estudantes, né? Todos precisamos nos readequar a essas ferramentas que, a partir de hoje, começam a restituir a atividade de ensino, que era
àquela de todas as atividades essenciais da instituição, além da pesquisa, da extensão e da administração, aquela que teve maior impacto. Muito bem, aí está a Universidade Federal de Santa Catarina informando que vai a Polícia Federal denunciar essa questão dos hackers. Agora o sistema está voltando ao normal, segundo o chefe de gabinete, mas esta instabilidade por conta de invasões. Com relação ao calendário, hein, Áureo, como é que fica? Aulas sem férias agora, toca direto, férias vão acontecer em dezembro, como é que fica esse calendário letivo aí na Universidade Federal? Bom, um dos desafios que a universidade enfrentou também foi readequar o calendário, preservando a oferta das disciplinas que podem ser adequadas ao ensino remoto, adiando a oferta de disciplinas que demandem atividade presencial, e aí eu sempre me refiro àquelas de caráter mais prático, de laboratórios, enfim, mas criando um conjunto de condições para que se consiga concentrar agora nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a conclusão do que era o nosso primeiro semestre de 2020, um intervalo talvez de 15 dias ali entre o Natal e o Ano Novo, enfim, aquele período em que todas as pessoas fazem um recesso, a retomada do que era o segundo semestre desse ano, na primeira ou segunda quinzena de janeiro, e depois fevereiro, março, abril, para concluir o que era o segundo semestre. Então, a depender dessas definições, mas, sobretudo, da evolução da pandemia, da segurança sanitária, da preservação de vidas, que foi sempre, desde o princípio, a nossa premissa mais cara, a gente vai avaliar se haverá condições de retomar o ano de 2021 presencialmente, semipresencialmente, ou se continuaremos ainda com atividade remota. Mas eu diria que a universidade amadureceu muito ao longo de todo esse processo, e ela se preparou com todas as condições possíveis para honrar o ensino de qualidade que faz há 60 anos. Não dá para deixar de perguntar sobre o vestibular. Mudanças, como será feito? Já existe uma preparação para essa atividade, Áureo? Sim. O vestibular também é uma outra grande preocupação, porque ele é a principal porta de ingresso dos estudantes de todo o Brasil nessa instituição, que cada vez é mais inclusiva e permite a participação de mais pessoas, né? O vestibular programado para o meio do ano, esse já está definido, deve sair o edital com prazos de inscrições, e ele vai ser um vestibular que vai se aproveitar do rendimento dos estudantes candidatos a partir do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2017, 18 e 19, porque não há a menor condição de se pensar nesse momento em realizar uma prova presencial. Já o vestibular normalmente programado para dezembro, que a gente chama de vestibular de verão da universidade, esse ainda vai depender das condições sanitárias para ser realizado após a conclusão do segundo semestre de 2020. Então, nós estamos projetando a realização do vestibular para abril, provavelmente. O que nós ainda não conseguimos definir é que condições sanitárias teremos até lá para reunir pessoas em ambientes presenciais e fazer a prova, ou se, de novo, a universidade vai adotar uma sistemática online, provavelmente também, nesta hipótese, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Muito bem. Então, um novo vestibular presencial na UFSC para abril, e olhe lá. Áureo, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Bom trabalho, Áureo. Obrigado a vocês também e cuidem-se. É isso aí, cuidem-se. Áureo Moraes, chefe de gabinete da Universidade Federal de Santa Catarina, um sistema normalizado, mas agora a UFSC vai à Polícia Federal. Hackers prejudicaram o sistema dos estudantes que estão retornando hoje. Agora, Cibele Fábio, a gente traz as atualizações, informações de um crime brutal. Uma mulher que foi assassinada e o bebê que ela esperava foi arrancado do ventre. É algo inacreditável. É sim, Fernanda. É difícil até da gente contar para você, mas de fato aconteceu em Santa Catarina. É um crime que choca o estado. A amiga dela confessou para a polícia que matou a amiga porque queria ficar com o bebê. O crime foi em Canelinha, cidade aqui da Grande Florianópolis. E olha, o bebê, apesar de tudo, está bem. Está internado no Hospital Infantil Joana de Guzmão, mas sem risco de vida. A vítima foi sepultada e a mulher que confessou o crime e o marido dela estão presos. Só para começar essa história. O caso começou com o desaparecimento dessa vítima, que estava grávida. Depois a polícia entendeu como uma emboscada, já que a vítima foi levada por essa suposta amiga, né, até um local abandonado, fingindo que teria um chá de bebê surpresa para ela. Matou a vítima, tirou o bebê do ventre dela e ainda simulou um parto em via pública
e levou a criança, que acabou ficando ferida nessa atrocidade, levou para o hospital. A criança estava com ferimentos e foi atendida rapidamente pelos profissionais que perceberam esses ferimentos, essa estranheza nesse caso todo, e chamaram a polícia. Ela e o marido, então, foram presos e, segundo a polícia, a mulher teria premeditado, sim, o crime. Ela contou ao delegado que engravidou no ano passado, perdeu o bebê, não contou para ninguém que tinha perdido o bebê e, pela coincidência dos prazos da gestação dela com dessa amiga, que era já desde a infância, ela já tinha essa amiga, ela decidiu assassinar a vítima para ficar com o bebê. O casal foi autuado em flagrante por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal gravíssima na criança. A vítima foi sepultada, a família está desolada. O delegado da Polícia Civil, Paulo Alexandre da Silva, deu mais informações sobre o caso e sobre o laudo pericial que já foi entregue à polícia. Olha só. A Polícia Civil, esse final de semana, recebeu o laudo pericial, onde aponta a causa da morte da vítima foi hemorragia decorrente do corte recebido na região do abdômen. O laudo pericial apontou também lesões no crânio e na face, inclusive com fraturas, e também identificou lesões nos braços, lesões essas que indicam uma tentativa de defesa da vítima. Esse laudo pericial já está juntado ao inquérito policial. Outras diligências serão realizadas pela Polícia Civil no curso dessa semana, bem como outros laudos serão anexados no presente procedimento, os quais estão a cargo do Instituto Geral de Perícia. Nós conversamos com o delegado ainda nessa manhã, né, Fernando? Estamos acompanhando tudo de perto. O delegado disse que pretende sim ouvir outras pessoas, principalmente as pessoas que receberam essa mulher, que estava ali fingindo que deu à luz a um bebê, que precisava de ajuda, que teve em via pública e, na verdade, ela tinha assassinado a amiga, tirado o bebê do ventre dela, tinha feito toda essa atrocidade. Então, a polícia quer conversar com essas pessoas que receberam ela e também entender se tem outros envolvidos no caso. Mudando de assunto, um dos setores mais afetados com as restrições por causa do coronavírus, eventos. Não teve jeito. Mais de 900 mil pessoas aqui em Santa Catarina dependem deste setor, dependem dos eventos para sobreviver. Preocupados com essa situação e com a crise toda, hoje pela manhã, esses profissionais fizeram um protesto em Florianópolis, no ar. 30 minutos de silêncio. Foi isso que profissionais do setor de eventos fizeram durante a manhã, em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. Aqui estão 130 manifestantes, que representam mais de 900 mil trabalhadores que dependem do setor de eventos, paralisado desde março deste ano. A nossa renda caída a zero, né? Sem evento nenhum, sem faturamento nenhum, então a gente precisa trabalhar para normalizar e não precisar fechar a empresa, né? Antoninho Bach é promotor de eventos. Devido a todos esses meses sem poder realizar um evento sequer, teve que demitir cerca de 25 profissionais. A gente começou a cancelar todos os eventos e a gente sentiu que não ia ter outro jeito. Aí já de cara a gente demitiu os funcionários fixos e nós tínhamos muitos funcionários intermitentes que trabalhavam por demanda no final de semana. Ele calcula um prejuízo que ultrapassa R$1 milhão. As pessoas ficam desesperadas, não sabem para onde vão e ficam perguntando, quando que volta, quem que sabe, né? Até hoje, 6 meses depois, a gente não sabe, né? Todos eles querem poder voltar a trabalhar e garantem que existem protocolos para possibilitar esse retorno. Os primeiros eventos pararam dia 14 de março, então estamos sem trabalhar desde essa data. Então o intuito é que a gente consiga um protocolo de retorno para voltar à retomada dos eventos, com toda a segurança e com toda a organização possível. O nosso intuito hoje é uma parada de silêncio para que seja visto, né, esses protocolos e que a gente tenha uma resposta. Se demorar mais um pouco? Vai ter mais impacto ainda. Não são apenas 900 mil fornecedores, tem famílias por trás de todo esse número de pessoas. Então o impacto tem sido muito grande. Em Florianópolis, amanhã, 1º de setembro, retornam os músicos com apresentações em bares e restaurantes com protocolos de segurança.
O secretário de Estado da Saúde falou há pouco aqui no SBT Meio-Dia. Por enquanto, nenhuma previsão de retorno para eventos, festas de fim de ano, mas também deixou claro que se os números forem positivos, nada impede desta liberação. O que é realidade é que, de fato, a situação do coronavírus já é um pouco mais favorável aqui para Santa Catarina. Os profissionais pedem protocolos. Libera com protocolos. Já se fala, inclusive, nos bastidores, a liberação de eventos com espaços demarcados, só camarotes, só mesas, não se encontra, ou então, mais para frente, com a capacidade reduzida, mas um retorno para que o dinheiro possa girar neste setor. Este fim de semana foi de comemoração em Lages, Maristela. Isso mesmo, a Rádio Clube completou 73 anos com uma ação social que arrecadou mais de 7 toneladas de alimentos. Olha só. Os 73 anos da Rádio Clube foram comemorados com solidariedade. Ao invés de festa, teve uma ação social que arrecadou mais de 636 cestas básicas. Foram 7 toneladas de alimentos doados pela comunidade. Eu sempre faço e eu acho que o que Deus me deu eu tenho que dividir com o pobre, né? Porque Deus dá tanta coisa pra gente e eu só peço uma coisa: saúde. O dia D da campanha foi sábado, ao estilo drive-thru e respeitando os protocolos sanitários. A comunidade se reuniu e fez disso uma grande arrecadação. Daí ontem a gente comprou, daí já era muito noite para vir trazer, daí decidimos trazer agora esse horário. A gente acompanha sempre na Rádio Clube, né? Nós cuida todo dia a Rádio Clube. Os alimentos serão destinados para entidades de Lages e beneficiarão milhares de famílias da cidade. Foi realmente um sucesso. Nós não tínhamos estabelecido uma meta porque é a nossa primeira experiência em arrecadação de cestas básicas. Mas sem dúvida nenhuma superou todas as nossas expectativas. A gente teve aí um número muito grande de cestas básicas doadas, um movimento intenso durante todo o dia, pessoas que doaram uma, pessoas que doaram 10, pessoas que doaram 15. Então realmente foi além do que a gente imaginava para poder ajudar as instituições aqui da nossa cidade. Obrigado para todo mundo que doou, que colaborou com as cestas básicas. Parabéns, Rádio Clube. Fernanda, agora o Tá na Rede está chegando aqui e nós vamos mostrar uma situação que vem repercutindo aí na internet. Uma menina carregada por uma pipa, Fernanda, é isso mesmo. Uma menina, ela foi erguida por uma pipa num festival na China e a imagem é impressionante. O tamanho dessa pipa, hein? A imagem é impressionante. Uma criança voando presa numa pipa. O vídeo foi gravado no domingo num festival de pipa em Taiwan. Uma menina de 3 anos foi suspensa após um forte vento atingir o local. As imagens foram gravadas por pessoas que estavam acompanhando o festival. O incidente aconteceu após uma forte rajada de vento fazer a pipa enrolar na criança e erguer ela. Apesar do susto, ela teve apenas ferimentos superficiais e passa bem. Mas o tamanho dessa pipa... É hora do nosso frase premiada aqui do SBT Meio-Dia, do SCC SBT. Na semana passada já saíram os 2 celulares. Nesta semana tem mais prêmio. Nesta semana é o nosso notebook que pode ser seu. Vamos lá, vou explicar rapidinho como você de casa pode participar. Ao longo da nossa programação, Primeiro Impacto, Quando Eu Me Apaixono, Novela da Tarde, Tiquititas e aqui no SBT Meio-Dia, 4 palavras serão reveladas. Você soma as 4, faz uma frase bem criativa, grava o vídeo com a sua frase e manda pra gente no WhatsApp do SBT Meio-Dia. Lá na sexta-feira, ao vivo aqui no SBT Meio-Dia, nós vamos revelar a frase mais criativa. Mas não esquece, tem que ser vídeo. Você junta as 4 palavras ao longo do dia, faz a frase e manda pra cá o vídeo com a frase criativa. Dá uma olhada no nosso frase premiada de hoje. Oi, estimadinhos! Chegou a hora da frase premiada. E agora vou dizer a palavra pra vocês. A palavra é... Tcharadana, SCC SBT. E é muito simples participar. É só assistir a programação do SCC SBT e aí, durante os intervalos do Primeiro Impacto,
Maria, das novelas Quando Me Apaixone e Chiquitita, a gente vai passar as palavras pra vocês. Anotem as palavras, formam a frase, façam um vídeo e manda pro nosso WhatsApp, tá bom? Toda sexta-feira a gente vai dar o nome do ganhador. Participe e boa sorte! Frase premiada aqui do nosso SCC SBT e a frase é esta. A palavra de hoje é essa. SCC SBT, você vai juntar todas as 4 e formar uma frase bem criativa. Na sexta-feira, a gente volta aqui para saber quem é o vencedor. Notebook nesta semana. Seguimos com informação porque a fiscalização no trânsito vai aumentar na BR-470, hein, Cibele Fávero? Vai sim, Fernando. Novos radares estão sendo instalados em toda a BR. Aqui em Santa Catarina, mas 35 deles estão na região do Vale. 35 só na região do Vale. Aumenta mesmo a fiscalização, hein, Estevam? Conta pra gente. Vai aumentar sim, principalmente na BR-470, que é uma das maiores estradas que nós temos aqui de ligação no nosso estado. Faz a conexão do Vale do Itajaí com o Alto Vale, tem muito caminhão, muitos carros passando rápido por lá, então vai auxiliar sim nessa fiscalização da velocidade. Por enquanto serão 35 radares no trecho que vai de Navegantes e Pouso Redondo, Navegantes do Litoral Norte e Pouso Redondo no Alto Vale do Itajaí. Em até 60 dias todos esses radares vão ser instalados, mas alguns já começaram a funcionar hoje. É na cidade de Ascurra, Ibirama, Lontras, Rio do Sul, Pouso Redondo e Curitibanos. São nessas 6 cidades, então, os radares já começaram a funcionar. Quais serão esses radares? São aqueles que há o display onde aparece a velocidade do carro, onde esse radar ele vai pedir para que você desacelere do limite da pista. Geralmente na via de 80 km por hora, reduz para 50 ou para 60. Mas também vai ter aqueles outros radares também chamados como pardais, que eles ficam mais ocultos para a fiscalização do carro se ele está cumprindo o limite da velocidade. No caso, uma via de 80 ou 100, vai conferir se o carro não está ultrapassando esta velocidade. Estes radares estão sendo instalados aqui na nossa região, mas em Santa Catarina, 202 ao todo serão instalados em todo o estado nos próximos dias para dar uma maior segurança e fiscalização no trânsito de Santa Catarina. Eu volto com vocês aí no estúdio com essa dica para o condutor. Tem que ter mais atenção no trânsito, principalmente na BR-470. É sim, obrigada, Estevam. Até porque a BR-470 é uma das vias mais perigosas, né, Fernando? Tem trechos ali que não são duplicados, grande parte dela, um perigo mesmo. E 161 radares serão instalados até dezembro do ano que vem nas rodovias federais de Santa Catarina. Na 282, de Palhoça ao oeste, 12 já estão funcionando. Então, as instalações vão acontecendo ao longo dos próximos meses. Olha, a Caixa está acreditando hoje o saque emergencial do FGTS para nascidos no mês de setembro, Cibele. É sim, o calendário foi mantido, apesar da medida provisória 946 ter expirado já. Nessa fase, o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite o pagamento de boletos como água, luz e telefone, compras com cartão de débito virtual em sites e compras com código QR Code. Então, você consegue movimentar esse dinheiro, mas não consegue sacá-lo ou transferi-lo nessa fase. O pagamento será feito na conta Poupança Social Digital. Já o saque em dinheiro, ele fica disponível só a partir de 31 de outubro. E o valor desse saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. O valor do saque e a data do crédito pode ser verificado no aplicativo FGTS e também, se você quiser, pode ligar pelo telefone 111. Caso o trabalhador tenha direito ao saque emergencial, mas não teve a conta poupança digital aberta automaticamente, deverá acessar o aplicativo FGTS para complementar os dados e aí sim ter acesso ao dinheiro.
Muito bem, 12h38, obrigado pela sua companhia, você que almoça com a gente. Isso aqui vai pegar férias amanhã, viu? Isso aqui tá saindo de férias, vai abandonar a gente. Vai pra onde, Maristé? Fernando, olha, a gente não tá podendo fazer muita coisa, então eu vou visitar rapidinho meu pai, com todos os cuidados, de longe, faz muito tempo que eu não vejo ele, vou pra Curitiba. Boas férias, E aí Maristé. vou acabar ficando por aqui mesmo, né? O negócio é a gente ficar em casa, continuar se cuidando ainda mais um pouco. E aí, já interagiu com a gente no WhatsApp do SBT Meio Dia? Estamos à disposição lá, hein? Manda pra cá a sua reivindicação, a sua reclamação. Tá livre, você faz o que quer. Já tem entrevista com a vice-governadora Daniela Rainer aqui no estúdio do SBT Meio Dia. Vamos falar de impeachment, vamos falar da relação dela com o governador Carlos Moisés, já aqui no MD. Mas agora a gente vai ao vivo para Lages, na Serra Catarinense, ainda acompanhando a história da família que está morando em um ônibus, hein, Maria? Pois é, a gente já vem acompanhando desde o ciclone bomba, né, Fernando, que atingiu o nosso estado aqui em junho. E aí, por conta desse ciclone, a Cecília e o Heriberto, eles estavam morando dentro de um ônibus. A nossa equipe na Serra tem acompanhado essa situação e parece que a casa nova está prestes a sair. A Ana vai trazer essas informações pra gente. Ana, quase pronta a casa deles, então? Notícia boa, hein, Ana? Conta pra gente. Oi, gente, uma notícia excelente, né? A casa da dona Cecília e do seu Heriberto está, sim, prestes a sair. Essa é uma situação que nós estamos acompanhando desde o início, né? Infelizmente, com a passagem do ciclone bomba aqui pela região também, ele levou toda a casa deles, levou todos os móveis, enfim, infelizmente eles perderam tudo e ficaram morando em um ônibus dentro do pátio, lá bem próximo à casa também. Agora, com muita ajuda, o povo lajano é muito solidário, eles estão conseguindo iniciar essa nova casa. Na sexta-feira nós mostramos aqui no SBT Meio Dia a entrega das madeiras. As madeiras para a construção da casa foram uma doação da Polícia Militar Ambiental aqui de Lages, foram encaminhadas a dona Cecília e o seu Heriberto pelo Águia 4. Então já nesse fim de semana a casa começou a sair do chão. A casa felizmente começou a ser construída. Mas lembrando que eles continuam precisando de ajuda, viu? Vou deixar alguns itens aqui. Eles precisam de areia fina e média, de pedra brita, cimento, blocos de construção, piso, madeira, semalha. Eles precisam muito ainda desse material bruto. A lista completa do que a família ainda está precisando está lá disponível no Instagram do Projeto Semear. Vamos deixar aqui também o Instagram do Projeto Semear. Você pode estar entrando em contato e ver quais são as principais necessidades dessa família. Pois é um casal bastante carente, eles realmente precisam dessa ajuda e estão morando no ônibus ainda, né? Mas devagarinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir reconstruir essa casa. E é uma notícia ótima pra gente, né? Que está acompanhando desde o início e vendo que tá dando certo. Voltamos ao estúdio. Legal, Ana Carolina de Lima, que boa notícia para inspirar a gente neste início de semana. A casa da dona Cecília está saindo. E a máquina de lavar, será que ela já ganhou, hein, Ana? A Ana está me ouvindo lá? Porque na semana passada, além de perder a casa, a máquina de lavar que sobrou pegou fogo, Maria Esther. Será que ela já ganhou uma máquina de lavar ou ainda não, hein, Ana? Oi, Fernando, eu acho que ela não ganhou a máquina de lavar roupa ainda não, viu? Algumas pessoas até entraram em contato comigo pelas redes sociais, entraram em contato também com o Projeto Semear, eu já direcionei, mas por enquanto eu ainda não recebi informação de que ela tenha ganho, viu? Se alguém ainda tiver uma máquina de lavar roupa, eles estão precisando bastante, viu? Nesse frio que está fazendo aqui em Lages, vocês estão vendo que tem bastante vento, né? Imagina só lavar roupa na mão. Não é fácil, viu? Mas por enquanto eu acredito que ela ainda não recebeu a máquina de lavar roupa. Segue mais um pedido. Legal, obrigado. Ana Carolina de Lima acompanhando e a casa vai se erguendo lá. O ciclone derrubou a casa, eles tiveram que mudar para o ônibus, mas agora, com doações, a casa já vai sendo reerguida novamente. Tchau, Ana, até daqui a pouco. Ela falou de vento. Maria Esther, um ventão também na região do litoral neste domingo, vento sul. Como é que fica, hein, ao longo desta semana? Como é que fica a previsão do tempo? Conta tudo. Vamos lá, então. A semana começa já com mudança no tempo aqui no nosso estado, né? Pelo menos em boa parte do nosso estado. Uma massa de ar frio que está vindo aí da Argentina está fazendo com que as temperaturas caiam e o dia seja de muitas nuvens, principalmente aqui na porção leste, né? No litoral aqui de Santa Catarina. Já para o lado oeste, ainda tem a presença de sol nessa segunda-feira e por lá faz calor à tarde. No restante do estado, dá uma olhada aqui comigo. No sul, por exemplo, não passa de 15 graus, faz frio por lá. Na região da Serra, onde a Ana estava ao vivo com a gente agora, não passa de 19. E também máxima de 19, ó, aqui na Grande Florianópolis, no Vale Itajaí e no norte do estado.
Já na região oeste, chega a 28 graus agora à tarde. Amanhã, terça-feira, o tempo continua muito parecido, viu? Instabilidade na maior parte do estado, muitas nuvens no céu, pancadas de chuva a qualquer momento, temperaturas mais baixas e apenas no oeste, mais uma vez, é que vai esquentar e a gente vai ter esse sol aparecendo na terça-feira. Em Lages, a máxima é de 17 por lá. Pode ser que chova, pode ser que o tempo fique aí mais instável com muitas nuvens. Já em Criciúma, Blumenau, Floripa e Joinville tem a chance de pancada de chuva com máximas aí que não passam dos 20 graus. Em Chapecó, na região oeste, a mínima é de 14 e a máxima é de 30 graus. Fernando? Muito bem, tá aí, ó, previsão do tempo e os detalhes para este início de semana. Agora, mais uma medida polêmica da Prefeitura de Itajaí. Depois do remédio contra vermes, depois do ozônio, agora a Prefeitura liberou, por decreto, que as creches privadas particulares possam funcionar por lá. Mas isso está dando o que falar na cidade, Sibeli. Tá sim, Fernando. É disso que a gente fala agora. Vamos ao vivo conversar com o Estevão Limana, que está acompanhando esse caso, porque o Ministério Público Estadual ingressou, inclusive, com uma ação civil pública para suspender essa atividade. Estevão, explica para a gente como é que está essa situação nesse momento, em que pé estamos? Liberado ou não está mais liberado o uso dessas creches particulares para as crianças? Sibeli, por enquanto está liberado, porque o Ministério Público aqui do estado de Santa Catarina ingressou na última sexta-feira com um pedido de tutela provisória de urgência impedindo a liberação. Então, no caso, isso vai ser enviado, né? O MP vai enviar com um pedido de liminar para que isso não ocorra, essa ação civil pública contra a Prefeitura de Itajaí. A multa, né, está fixada em R$100 mil por dia, caso haja o descumprimento desta medida pelo Executivo de Itajaí. Vamos relembrar que medida é essa. É quando a Prefeitura de Itajaí, na última quinta-feira, liberou, então, que as creches privadas pudessem receber crianças, né, durante o dia como uma espécie de recreação infantil, desde que fossem respeitadas algumas regras, como no caso, 5 crianças a cada um tutor cuidando no espaçamento de 1,5 metro entre elas. Uma medida polêmica e que, segundo o Ministério Público, não observa a evolução dos casos de coronavírus na cidade de Itajaí. Então, essa liberação, ela não deve ser feita. A gente também entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Itajaí, que afirma que para as creches poderem receber estas crianças, deve ser feito um cadastro com o CNPJ de cada empresa, juntamente à Prefeitura. Mas até hoje, nenhuma creche foi, né, se cadastrar. Então, por enquanto, a medida ainda pode acontecer, mas nenhuma creche quis ainda, né, se cadastrar para receber essas crianças. A gente vai seguir acompanhando essa situação polêmica, porque ainda hoje a Justiça de Santa Catarina deve deferir alguma ação recorrente a esta liberação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Estevão. Estevão acompanhando de perto, né? Claro que os pais precisam, a gente sabe, né? Desde o início dessa pandemia, né, Fernando? Lá em março, se virando com as crianças. Mas é o momento, né? E o decreto estadual não permite esse tipo de atendimento, então vamos aguardar. Nenhuma creche se cadastrou, como o Estevão disse, para receber criança nenhuma, mas o fato é que o prefeito liberou. Então vamos acompanhar, como o Estevão disse, nas próximas horas deve ter novidade sim nesse caso. O prefeito liberou, mas o secretário já falou aqui com a gente, educação presencial neste momento não volta e o governo do estado precisa liberar para que os prefeitos aí sim possam tomar a decisão para cada cidade. Polêmica. A partir de agora, eu passo a entrevistar a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer, que já está aqui no estúdio do SBT Meio-Dia. Vice-governadora, muito obrigado pela visita, pela presença aqui. Também vai participar dessa nossa conversa de caso, como ele vem fazendo nos últimos 6 meses, Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, bom dia, tudo bem, Prisco? Bem-vindo aqui à nossa conversa. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, vice-governadora. Daniela Rainer, muito obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui neste distanciamento, respeitando, inclusive, as orientações da saúde pública neste momento. A vice-governadora está aqui, claro, para falar de impeachment, está aqui para falar da relação dela com o governador Carlos Moisés da Silva, mas o assunto que vem tomando conta das manchetes nos últimos dias, de fato, é esse pedido de afastamento que corre na Assembleia Legislativa, de 5, 6, 7 que estão por lá. Este é o único que inclui a vice-governadora no processo de afastamento. Os outros são para o afastamento e impeachment apenas do governador. Justamente este foi aberto
E Prisco, mais recentemente, a vice-governadora entrou com um mandado de segurança para tentar, na justiça, mudar esse processo e se livrar do impeachment. Neste mandado de segurança, a vice-governadora, a senhora fala do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que ele teria interesses em abrir justamente este processo. Eu gostaria que a senhora começasse explicando esse mandato de segurança que agora foi impletado junto à Justiça. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Prisco. Bom dia a todos os catarinenses e eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e elucidar, trazer luz aos fatos que, no nosso ver, é um pedido frágil, equivocado. E vale salientar, inicialmente, que esse pedido de impedimento que foi dado andamento na Assembleia Legislativa, trata-se do pedido de equiparação salarial dos procuradores gerais do Estado de Santa Catarina com os procuradores da Assembleia Legislativa, baseado no artigo 196 da Constituição Estadual, que garante a equiparação salarial de ambos os poderes, dos procuradores de ambos os poderes, né? A gente tem buscado na Justiça todos os meios possíveis, porque judicialmente é muito tranquilo, a defesa é muito tranquila, como eu disse, é uma tese frágil e, notadamente, é o primeiro processo do país que pede o impedimento de governador e vice, né? Que o vice entra no pedido de impedimento também, burlando, ferindo, né, a garantia da eleição, que é a figura do vice, imparcial, para que possa assumir o governo no caso de algum problema com o titular, né? Mas, vice-governadora, só uma observação. A senhora, na interinidade do governo, mandou rodar a folha que consumou a equiparação, segundo o próprio autor do pedido de impeachment, Ralph Zimmer Jr. Então, existe um equívoco na petição em relação às datas que eu estive como governadora interina. Eu estive interina entre 6 e 17 de janeiro. E a folha de pagamento foi rodada no dia 21 de janeiro. Assim sendo, não foi rodada durante o período que eu estive na interinidade. Então, a folha, isso não confere com a verdade. Essa folha não foi rodada enquanto eu estive à frente do governo do Estado. Então, a senhora falava... Pois não, Prisco. Assim como não houve nenhum ato administrativo praticado por mim enquanto vice-governadora, num evento que aconteceu em outubro de 2019, não há nenhuma ação da vice-governadora, no momento em que o ato foi praticado, baseado numa informação de quem compete, né? E, enquanto governadora interina, também não houve nenhum ato que justificasse o meu nome nesse pedido de impedimento. Perfeito. Agora, vice-governadora, a senhora estava rompida política e administrativamente com Carlos Moisés, com várias manifestações públicas críticas ao governo, a ele, a tentativa do hospital de campanha, a questão dos respiradores que está sendo investigada. Como é que foi a conversa com o governador, as duas conversas que tiveram? O que foi tratado? A estratégia apenas jurídica ou também o contexto político? Nessas manifestações que eu fiz, que eu contrariei decisões, né, que eu questionei algumas decisões que estavam sendo encaminhadas, eu sempre o fiz de uma forma muito respeitosa, mas muito firme, porque eu não podia corroborar com algumas situações que aconteceram, mas eu nunca vi isso como um rompimento. Uma coisa é discordar de pontos específicos, de teses específicas e buscar a forma adequada de se fazer, como, por exemplo, o hospital de campanha. O que eu busquei foi justamente que não acontecesse. Então, eu tive que fazer da forma que eu alcancei naquele momento e, realmente, o que eu não queria é que Santa Catarina sofresse um dano ou que essa tutela não fosse alcançada, porque já estava sendo judicializado, ia demorar e não ia acontecer com a premência de tempo que a gente precisava. Então, uma coisa são decisões específicas e não um rompimento. Eu acredito que o ressentimento fere o Estado. A gente tem que, sim, nesse momento, e é o que eu pretendo fazer, criar um canal eficiente de comunicação com todos os setores da sociedade, para que a gente consiga
recuperar a economia de Santa Catarina, recuperar a função do Estado e fazer o que é a nossa função. Agora... Cumprir o compromisso que nós assumimos com o eleitor catarinense, que Santa Catarina elegeu, como eu costumo dizer, e eu acredito que o caminho seja esse. O foco sempre será Santa Catarina, o bem de Santa Catarina, o pleno desenvolvimento do nosso Estado e do cidadão catarinense. Prisco, eu só vou voltar aqui no andar de segurança, nessa iniciativa da vice-governadora, por isso que está falando, a gente não está conseguindo falar. Como foi a conversa com Moisés, as conversas? Foram boas, foram boas. A conversa... Mas o quê? Estabelecendo estratégia jurídica conjunta? Como é que ficou isso? O governador tem a defesa dele, né, através do Dr. Marcos, e eu tenho a minha defesa através da doutora Karina. E eu também, por respeito ao contrato firmado com os advogados, eu não gostaria de entrar no mérito da defesa e nem das estratégias da defesa, mas eu acredito que em toda essa conversa, não só com o governador, mas com todos os setores, acima de tudo a gente tem que focar no bem do Estado, no que é bom para o Estado. Agora, só uma outra questão, Fernando, só para completar. Não, fica à vontade. E esse mandado de segurança que ingressou na sexta-feira no TJ pede a sua exclusão do pedido de impeachment. Ou seja, a senhora está cuidando da senhora, o governador cuida de si, né? Na verdade, eu estou cuidando da sucessão natural do governo do Estado. Ficou muito claro que esse pedido da PGE encaminhado, que é o único onde o nome da vice-governadora faz parte, tem foco a vice-governadora e não o governador. Senão, os demais processos teriam sido encaminhados. Mas isso também não é... Eu volto a dizer, o mais importante é o bem de Santa Catarina e esse é o momento e é o que eu percebo também nos apoios que eu tenho recebido pelo Estado. A grande maioria das conversas que eu tenho, dos apoios que eu tenho recebido, focam muito na injustiça desse pedido. Como eu disse antes, é o primeiro pedido desse gênero com essa tese no país, e isso gera uma preocupação muito grande da sociedade como um todo, porque a sucessão natural, em caso de haver impedimento do governador, o vice é justamente isso, é uma cláusula de segurança, é o seguro do processo democrático, do processo da eleição. Se caso houver algum impedimento, ou mesmo em caso de substituição, férias, enfim, do titular, o vice está ali para assumir o governo. E é isso que a gente tem, e essa defesa, né, não é a Daniela em si, é o processo, claro que a Daniela também tem a sua defesa, né, a vice-governadora também tem a sua defesa, até porque essa... Agora, vice-governadora, você falava no começo que o processo de impeachment, esse que está aberto por lá, o primeiro que foi aberto, a senhora classificou como frágil. Né? Se dependesse das questões legais ou uma votação legal, ele não andaria, por ser frágil, por ter uma tese frágil. Então, o que assusta a senhora? O que a senhora tem neste momento de informações que faz a senhora se movimentar para tentar frear ele, já que a tese é fraca? Eu acho que o movimento de defesa, né, esse movimento não é uma questão de estar assustada ou qualquer situação nesse sentido. A defesa é algo inerente a qualquer processo, né? E eu, como advogada, que fui advogada durante 18 anos, não posso, né? E nem seria inexplicável que eu não fizesse essa defesa, né? O que eu quis colocar é o lado político a preocupa mais nesse momento? É um processo jurídico-político, né? Eu tenho, como eu disse, a tese jurídica é frágil e eu tenho muita confiança na defesa, assim como o governador também tem na dele. Agora, a questão política é que a gente a gente não pode desprezar, né? Justamente por ter esse cunho político também, e não é um processo que vai ser julgado pelo judiciário, né, na justiça, é um processo que vai ser julgado na Assembleia Legislativa e posteriormente encaminhado à turma mista. O que me deixa segura nesse sentido? Eu tenho certeza de que a Assembleia Legislativa não vai, evidentemente que ela recebeu, vai apreciar, né, todos os 40 deputados vão fazer essa apreciação,
e isso não é já uma sentença. A gente está em processo de apreciação realmente da tese jurídica. E eu tenho certeza que a Assembleia tem esse compromisso também com a lei, ela vai seguir a legislação, né? Vai seguir o que a lei manda e tem esse compromisso também com o povo catarinense e com a justiça. Prisco. Além da tentativa de ser excluída do pedido de impeachment via TJ, a vice-governadora está pedindo votos aos deputados, está buscando apoio para que a cassação se restrinja ao governador? Não nesses termos. Nós estamos buscando todas as defesas possíveis e estamos buscando também o apoio, conversar com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, até porque existe uma série de dúvidas nessa tese, né? Existe uma série, inclusive as datas não conferem com a realidade. Então, a gente tem sim buscado essa defesa, a gente tem sim buscado trazer luz a esse processo para que realmente seja encaminhado da forma adequada e de acordo com a lei, de acordo com a justiça. E a ligação? Agora, vice-governadora, só mais uma questão. Além do presidente Jair Bolsonaro ter disponibilizado a advogada Karina Cufa, o deputado Eduardo Bolsonaro, seu filho, tem também atuado politicamente a seu favor. Até que ponto o envolvimento da família Bolsonaro pode salvá-la na Assembleia? Existe uma preocupação muito grande do governo federal também em todo esse processo, porque é uma tese que nunca se viu antes no país também. E evidentemente que por esse alinhamento que eu tenho, pela abertura que eu tenho com o governo federal e a forma como eles sempre me atenderam, né, nos ministérios, enfim, e essa proximidade, até por eu ter me mantido, né, nesse contrato, como eu digo, né, eu me considero contratada pelo povo catarinense para defender o nosso estado, assim como é um contrato. E eu sempre busquei obedecer todas as cláusulas que Santa Catarina elegeu, todo o discurso que Santa Catarina elegeu, e isso passa pelo presidente Bolsonaro, pela família Bolsonaro também, e o Eduardo tem estado muito presente sempre aqui em Santa Catarina, e esse de uma forma muito gentil, de uma forma muito... eu tenho muita gratidão, mais uma vez, eu sempre costumo dizer, mas é um interesse também do governo federal que Santa Catarina, essa proximidade que Santa Catarina naturalmente teria com o governo federal, esse alinhamento, né, e que eu busco resgatar a todo momento e que eu acredito que eu vá ter sucesso nesse sentido, passa por aí também. O nosso estado foi o estado onde o presidente Bolsonaro teve a maior votação, né, e eu, assim como eu tenho demonstrado sempre esse interesse de aproximar Santa Catarina ao governo federal, buscar o que Santa Catarina precisa com o governo federal, esse apoio deles também é extremamente importante e mostra que a gente está caminhando para retomar essa proximidade com o nosso estado e o governo federal. O Prisco falou em angariar votos, já se fala em articulação política por parte da senhora, por parte do próprio governador? Os senhores já montaram uma estratégia para frear o impeachment? A senhora, por exemplo, já tem votos favoráveis ao governador? A senhora na Assembleia Legislativa já pensa nisso ou ainda não? Sim, existe essa conversa, né? Estamos, evidentemente, buscando fazer a defesa, buscar esses votos, que é o que realmente vai determinar, vai desencadear o sim ou não desse processo de impedimento. A senhora já tem o número de parlamentares que estão com os senhores? Então, eu não quero entrar no mérito nem da defesa, nem das conversas que a gente tem feito até agora, mas eu acredito que existe uma sinalização muito forte já dentro da própria Assembleia Legislativa de se comprometer ao que é justo, ao que é correto, independentemente de ser governador Moisés, de ser Daniela, mas é uma tese frágil e a Assembleia, muitos inclusive já se pronunciaram publicamente dizendo que seguirão a técnica, que seguirão a instrução processual, né? E o convencimento de acordo com o que é justo. Alguma conduta que a senhora reprove dentro da Assembleia Legislativa? Acho que não cabe a mim julgar, né? Eu acredito muito em conversar. A política é isso, é a arte de conversar. E esse canal de comunicação que eu falei anteriormente é o que eu pretendo estabelecer, não somente agora, mas futuramente. Eu acho que a eficiência da comunicação, e os senhores mais do que ninguém são provas disso, né, da importância da comunicação no desencadear de qualquer processo que a gente venha enfrentar no decorrer da vida política também.
Fernando, uma última pergunta. Na sua avaliação, vice-governadora, Carlos Moisés deve ser cassado pela Assembleia pela equivalência salarial dos procuradores ou apenas pela fraude dos respiradores? Então, Prisco, eu vou me permitir não entrar nesse mérito justamente em razão de eu ter naquele... uma das acusações posterior, que não está nos autos, mas que depois foi amplamente divulgada, é de eu ter encampado uma defesa, né? Em que pese seja impossível juridicamente alguém produzir provas contra si, e baseado, se isso existisse, eu teria me mantido em silêncio, né? Então, eu não quero, e isso já prova a minha boa-fé de ter falado a respeito e que depois foi equivocadamente levado como encampação de uma defesa. E até porque esse tema está judicializado e eu preciso respeitar a competência dos poderes, eu não posso simplesmente fazer o que A ou B gostaria que fizesse, como aconteceu, olha, recebeu notícia do impedimento, tem que mandar parar. Não, eu preciso obedecer o devido processo legal, eu preciso obedecer os poderes e a delegação legal de cada um dos poderes, e foi isso que eu fiz. E a senhora agora assim participa mais fazendo. Depois desse processo aberto, a gente trouxe aqui inúmeras vezes em declarações da senhora, por meio de nota oficial, repudiando ou até mesmo questionando ações do governo, e muitas delas falando que a senhora não tinha participação no governo, que foi escanteada. Neste momento, depois de tudo que aconteceu, a senhora voltou a ter voz no governo Carlos Moisés? Está participando do governo ou neste momento não? Então, e aí eu volto a dizer, foram situações fáticas, né? Eu sempre ataquei fatos específicos e não o governo como um todo, até porque eu acredito que isso seria algo extremamente prejudicial para o Estado. Eu sempre foquei em fatos específicos de uma forma muito firme e com fundamentação. E a minha conduta é essa e seguirá sendo essa. Muito bem. Hoje eu tenho uma boa conversa dentro do governo e justamente, volto a dizer, estabelecer esse bom canal de comunicação para que a gente consiga realmente reaver o que é bom para o nosso Estado. Muito bem. Mas não cumpre nenhuma missão administrativa, né, vice-governadora? Não, a vice-governadora não tem função administrativa a menos que delegada. E isso é muito importante salientar também, que o vice-governador, o vice-presidente, o vice-prefeito, enfim, é uma expectativa de poder. Justamente porque isso impede ele de praticar atos administrativos e o preserva como realmente um seguro para poder assumir, em alguns casos específicos, como eu já falei, doença, enfim, algum motivo de afastamento, né? Muito bem. Nós tivemos alguns casos em Santa Catarina em que o governador delegava ao vice missões como a coordenação das estatais e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. E a gente teve, eu faltaria com a verdade se eu dissesse que foi uma relação tranquila, porque realmente não foi. Mas, como eu disse, não é um momento para ressentimentos, é o momento de nós focarmos no que é bom para o nosso Estado, até porque nós estamos diante de uma situação atípica. Nosso Estado foi extremamente prejudicado, não só pelo coronavírus, mas também seguido de seca, uma crise econômica também, que não é só Santa Catarina, é o Brasil inteiro. Nós tivemos vendavais, ciclones, enfim, Santa Catarina teve um plus de dificuldades que a gente precisa bem gerir agora. Muito bem. Vice-governadora, queremos agradecer a sua participação aqui no SBT Meio-Dia. Prisco, estamos com o nosso tempo esgotado. Agradeço também a sua participação, Prisco. A gente faz um rápido intervalo, conversamos assim com a vice-governadora do estado de Santa Catarina, Daniela Rainer, falou aqui do processo de impeachment. Intervalo rápido, voltaremos já com outras informações. Colha e pague. Já ouviu falar, hein, Maria Esther, nessa história aí? Colha e pague. Olha, Fernando, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse colha e pague. Um casal de São Pedro de Alcântara, aqui na Grande Florianópolis, inovou e criou um colha e pague de morangos. Agora as famílias, elas vão até lá, fazem um passeio seguro, divertido durante a pandemia e voltam para casa com moranguinho ainda. Legal, vamos ver. Vamos ver. Em São Pedro de Alcântara, a vida passa mais leve e às vezes isolada.
O município, com grandes áreas rurais e longe de toda a confusão e problemas da cidade, trouxe esse casal de volta para trabalhar com a terra. A gente se criou na agricultura, na verdade, mas veio para a cidade para trabalhar na empresa, né? E agora conseguimos voltar de volta e é uma coisa assim que deixou nós surpreendidos, entendeu? Tá feliz? Tá feliz, graças a Deus. A gente faz com amor, porque o produto a gente vê se desenvolver de um dia para o outro assim, né? É muito bom, dá gosto, tá? Há 3 anos, o Denirson planta morangos por aqui. A atividade era levada em paralelo com um trabalho externo, mas a pandemia veio e, com ela, o desemprego. O jeito, então, foi botar todas as energias na colheita dos morangos. A gente botava no comércio, né, normal, pastelaria, pizzaria, essas coisas, padaria, e com o início da pandemia ali, mês de abril, ali assim, a gente, por um acaso, eu caí na bobeira de fazer um vídeo dentro da estufa aqui e botar no Face. E é onde é que comecei a fazer o Colhe e Pague. A ideia do Colhe e Pague nasceu de forma espontânea e as redes sociais ajudaram na divulgação. O negócio vem dando certo. A média de colheita por aqui chega a ser de 100 quilos de morangos por final de semana. Primeiro final de semana que tu fez o vídeo, o que aconteceu a partir daí? Já começou a vir gente, começou a vir pessoas e eu achei que não ia funcionar. E daí todo final de semana, agora toda sexta-feira, sábado, eu faço o vídeo e posto e é onde é que eu começa a vir muita gente. Negócio rentável para uns, diversão possível para outros. A família da Enaiane aproveitou e gostou. Na hora eu só lembrei de trazer as crianças, que eles estão dentro de casa, né? Não saem para nada, nem no parquinho não pode ir. Então aqui como é um lugar mais isolado, menos gente conhece, então a gente já pensou na hora em trazer eles, que além de ser uma ideia ótima, né? E para eles conhecer, que eles acham que o moranguinho vem lá da bandejinha do supermercado, e não vem, né? Tem toda a plantação. Na hora eu já pensei neles, adorei a ideia. Larissa, primeira vez que tu vem aqui, gostou? Sim, a primeira vez. Eu adorei, é muito legal, eu quero vir aqui de novo. Gosta de morango? Amo, é muito bom comer com chocolate. O que tu vai fazer quando chegar em casa? Vai comer ele assim puro, vai misturar no chocolate? O que tu vai fazer? Vou comer alguns puros e alguns com chocolate. Gostou de vir aqui hoje? Gostei. Por quê? Porque é legal, tem muitos animais. Olha como mais tem animais. Gostou dos morangos? Não, não gosto de comer morango, só veio por causa da Larissa. Só veio por causa da Larissa. Tu é um humano muito legal. Tu veio com ela só colher o morango pra ela, então. Não vai comer morango? Não. Nem com chocolate? Nem com chocolate. E o John pode até não gostar muito de um morango, mas parece que o passeio valeu a pena. Mas gostou do passeio? Gostei. Gostou de vir aqui? Tá cansado de ficar em casa? Tô. Tá cansado, né? É ruim, né? E suco de morango, tu gosta? Mais ou menos. Aí te peguei, sabia que tu gostava. Vocês que me desculpem, mas matéria de comida no final tem degustação. E a gente foi obrigado a provar aqui com essa bela mesa que o pessoal montou pra gente. Tem um docinho de morango, um bolo de morango, os outros produtos aqui que o pessoal também comercializa. E eu vou fechar essa matéria provando esse suquinho de morango aqui. Não quero fazer vontade de ninguém, eu juro. Mas ó, tá docinho, hein? Até mais! Quer mais tempo para relaxar e curtir a família? Pensando nisso, a Betanin facilita o seu dia a dia com uma linha completa de produtos. Para deixar a sua limpeza mais prática, tem a linha Noviça, com vassouras, rodos, mops e muitas outras opções incríveis. E para garantir a limpeza e a segurança da sua casa, tem os produtos Esfrebom, com esponjas, panos, sacos para lixos e muito mais. E agora a Betanin reuniu uma dupla incrível para ajudar a deixar tudo limpo e fazer você ganhar mais. Quer ver? Limpeza precisa ser prática. E também tem que ser eficiente para garantir a sua saúde. Foi por isso que a Betanin juntou eu, Cris Flores. E eu, Dr. Bactéria. Juntos nós vamos dar dicas de limpeza e cuidados com a sua casa. E tem mais, que tal ganhar R$500 por dia? É a promoção Betanin Todos Juntos. Tudo limpo para concorrer é
fácil. É só cadastrar a nota fiscal da compra de qualquer produto Betani e você pode ganhar R$500 na hora, todo dia. Confira mais informações no site. Viu só? É muito fácil participar da promoção. Compre produtos Betani, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se você ganhou R$500. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aí na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo. Betani, R$500 todo dia para você. É a Betani facilitando a sua vida. Seguimos com as notícias. O prefeito de Major Vieira agora é denunciado pelo Ministério Público. Ele foi preso na operação Et Pater Filium, do GAECO, desde o dia 13 de agosto. Orildo Antônio Severghini foi denunciado por 4 crimes: organização criminosa, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Além dele, seu filho, que também é servidor público, Marcos Vinícius Brasil Severghini, e os empresários Décio Pacheco e Décio Pacheco Júnior, também foram denunciados. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a suposta organização criminosa foi formada e agia desde o início do mandato do prefeito e teria utilizado diversas maneiras para fraudar licitações superfaturadas mediante o pagamento de propina para agentes públicos. Ainda de acordo com a denúncia, se somadas as contratações, os empresários teriam recebido mais de 3,3 milhões de reais dos cofres públicos do município. Por hoje era isso, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã. Cuide-se, some não. E a gente vai encerrar o SBT Meio Dia de hoje com uma iniciativa do SESI de Criciúma, no sul do estado. Olha aí, durante todo o sábado agora, eles realizaram brincadeiras com os pequenos, atividades com a família toda. E o mais legal é que tudo isso dentro do carro. É o Drive-Thru Contos e Encantos, uma forma aí de manter o contato com os alunos nesse período de pandemia. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.